O programa Destaque de hoje está recebendo aqui em nossos estúdios com muito prazer o professor José Teodoro Soares. Ele é natural de Heriutaba, é filho de Agrípio Teodoro Soares e Maria Palmira Soares, mestre em Administração Pública no Instituto Internacional de Administração Pública em Paris, bacharel em Filosofia do Seminário de Olinda, em Pernambuco, bacharel em Direito da Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, licenciado em Ciências Políticas do Instituto de Políticos Universidade de Paris, é licenciado em Ciências Sociais do Instituto Católico de Paris, professor adjunto da Universidade Estadual do Ceará, professor da Universidade Federal do Ceará, membro da Academia Cearense de Ciências Sociais, membro da Academia Sobralense de Letras, membro eleito da Academia de Letras dos Municípios do Estado do Ceará e subchefe de gabinete do Ministro da Educação e Cultura de Brasília, secretário-geral adjunto do Ministério da Educação e Cultura do Distrito Federal e também ele foi reitor da Universidade Regional do Cariri, URCA, e reitor da Universidade Estadual do Vale do Acaraú. Doutor Teodoro, o que é Sobral cosmopolita? A cidade de Sobral, ela, no início do século, teve uma personalidade que exerceu uma influência muito grande na própria vida, na história sobralense, que é a figura de Dom José Tupinambá da Frota. Ele foi o primeiro bispo sobralense de 1916 até 1959. Ele, portanto, passou 43 anos como bispo e é tido como o segundo construtor de Sobral. Ele, tendo estudado em Roma, fez doutorado em filosofia e teologia, e ele ficou impregnado de toda a cultura que reinava na Europa naquela época, ainda sob as influências do Concílio Vaticano I. Ele, portanto, tinha uma relação muito íntima e de obediência à Cátedra de São Pedro. E ao voltar para Sobral, como ele amava muito a sua cidade, ele queria, de certa forma, fazer de Sobral uma nova Roma. E de tal forma trabalhou que imitou, no bom sentido, o que a Roma como uma cidade, digamos, universal, uma cidade muito cosmopolita. Ele, então, Dom José, fez Sobral, sobretudo os seus colégios, o seminário, o que tinha de importante na área da educação, na área da cultura, fez o primeiro banco sobralense, se dedicou muito à formação dos seus padres, formou mais de 100 padres, tudo dentro daquele espírito da hierarquia em que ele, como amava muito a Cátedra de São Pedro, fazia com que essa relação com Roma fosse permanente. Enviou muitos dos seus alunos e dos seus seminaristas para estudar em Roma. Vários sacerdotes da Diocese de Sobral foram estudar no mesmo colégio, não no Colégio Pio Latino, que ele estudou em Roma, mas no Colégio Pio Brasileiro, que deu sequência ao Pio Latino, e estudaram também na Universidade Gregoriana. Então, Sobral tinha já, desde o século passado, exerceu uma influência muito grande na história cearense, uma proeminência muito grande. E, de certa forma, na Zona Norte, é a cidade que mais se projeta, que mais se projetou e teve uma liderança aceita, diferentemente de outras regiões do Estado, que não há, às vezes, uma aceitação. Sobral exerceu, portanto, durante todo esse século, uma proeminência muito grande. Com o decorrer do tempo, e Dom José também exerceu uma influência muito grande na área política, na área social, na área econômica e, sobretudo, na área religiosa, preservando, fazendo com que a sua diocese fosse uma diocese de referência na Zona Norte. Com o correr dos anos, e depois de sua morte, em 1959, realmente Sobral passou por uma certa estagnação política, quando então, agora mais recentemente, surgiu a criação da Universidade Estadual Vale do Acaraú, a primeira lei em 1968, que foi depois encampada pelo governo do Estado e, portanto, hoje tem 37 anos. Eu costumo dizer que a UVA é o que Dom José preparou, de certa forma, para que a nossa universidade fosse criada. Inclusive, hoje ela se instala no próprio colégio que era antes do Seminário São José.
dando a entender que há um contínuo na própria educação sobralense. Tudo que Dom José fez, os seus padres seguidores, no caso específico, o primeiro reitor da UVA, que foi o padre Sadoc, cônego Francisco Sadoc de Araújo, ele também, tendo estudado em Roma, quis trazer para o interior o ensino. Esse é o grande mérito hoje da UVA, de ter levado para Sobral e para a região norte a interiorização, o ensino e a própria tecnologia. E Sobral, portanto, a partir com a criação da UVA, ele mesmo disse, o padre Sadoc, que tem duas datas importantes em Sobral. O primeiro foi a criação da própria cidade de Sobral, que dá, de certa forma, a maioridade política. E a maioridade intelectual, moral e, ao mesmo tempo, cultural, foi com a criação da Universidade Estadual Vale do Acaru em 1968. Portanto, 37 anos. E a universidade é que vai, de certa forma, fazer com que a cidade se desenvolva, com que a cidade trazer para Sobral professores, levar o ensino superior, e uma universidade é que faz a diferença hoje numa nação, em um estado, numa região e numa cidade. A cidade que tem uma universidade tem condições de progredir, porque ali na universidade nós temos professores, hoje na UVA, provenientes de várias regiões do país. Nós temos professores que têm um nível bastante importante. Hoje a UVA, dos seus 400 professores, 56% tem mestrado e doutorado, portanto, a meu ver, uma façanha para uma cidade do interior, e professores não só formados aqui no Ceará, mas formados em todas as universidades importantes do país, notadamente na USP, na UFRJ, na UFMG, enfim, há uma quantidade de professores bastante considerável, que hoje a próprio poder municipal, consciente da importância da universidade, trabalhou, de certa forma, bastante conjugado com a universidade. Isso é um dado importante, que nos últimos 15 anos, eu passei à frente da universidade 16 anos, e nós vivemos um momento, eu diria, uma ilha em que Sobral cresceu com a ajuda, é claro, com um ambiente favorável de todos os governos que passaram nesses últimos 15 anos, começando do governador Tasso Gereissati, foi a grande mudança, seguido do governador Ciro, depois seguido pelo governador Tasso, novamente o governador Tasso, e agora aprofundado também pelo governador Lúcio Alcântara. Então houve um contínuo. A cidade ficou protegida, e a universidade criando cursos, todos os cursos que tem em Fortaleza, na sua grande maioria, hoje tem em Sobral. E tem um dado importante: desde o primeiro momento em que eu entrei na universidade, há 16 anos, eu tive a preocupação de fazer com que a UVA fosse, por exemplo, a continuidade da Universidade Federal do Ceará. É como se fosse uma extensão, dado o fato, a quantidade de professores hoje da Federal do Ceará que trabalham lá. Eu mesmo sou professor da Universidade Federal do Ceará e da UES, e com a facilidade que tive com os reitores, notadamente com os últimos reitores, com o professor Roberto Cláudio, agora com o professor Renê, eles, de certa forma, trabalham intimamente ligado com a própria universidade, e fazendo cursos em comum, uma coisa realmente diferente do que não acontece comumente no Nordeste, mas nós fizemos o curso de Direito em parceria, financiado pela Prefeitura, na época em que o prefeito Cid Gomes era prefeito, com o apoio do Tribunal e com o apoio, sobretudo, da Universidade Federal do Ceará, que criou o curso. Depois nós assumimos o curso, dando continuidade com a mesma referência que teve o curso de Direito da própria Universidade Federal do Ceará. Imitando esse primeiro projeto, esse primeiro curso de parceria, nós fizemos o curso de Medicina, também, que era difícil para uma só instituição levar o curso de Medicina. E para você levar hoje o médico para o interior, é fundamental que você leve o ensino. Ora, então, novamente, juntos, em uma verdadeira ação integrada, o governo do Estado, o governo federal, a Prefeitura Municipal, a UVA e a Diocese, juntos, o curso foi criado, e a primeira turma deve estar saindo agora, que foi um sucesso e um curso sui generis realizado em Sobral. Dando continuidade a essa experiência, veio agora o apoio da Federal para montar o nosso curso de engenharia na área ambiental e na área civil, portanto, algo diferente do que acontece comumente. Por outro lado, a universidade desenvolveu os cursos mais importantes que tem numa universidade, tem também em Sobral, 23 cursos de graduação, com um número em Sobral
em Sobral de 6 mil alunos, nos cursos regulares, e com uma grande projeção, sobretudo na Zona Norte e no estado do Ceará. E a caracterização da interiorização do ensino superior, da ciência e da tecnologia, fez com que a UVA, aos poucos, fosse como que a crítica da própria cidade. Porque daí dizer que Sobral saiu de uma cidade tradicional, de uma cidade muito arraigada em princípios ainda de relações pessoais, para iniciar um processo de mudança para as relações impessoais, e o professor, que por natureza ele ajuda o aluno a ser crítico, diante da realidade, a analisar a realidade, vai de certa forma transformando essa cidade, e algo de moderno vai aos poucos se projetando. A própria teoria da relatividade foi comprovada pela Einstein em Sobral, em 1919, daí, portanto, ele diz que a época moderna, dizem os críticos da época, começou com a comprovação da teoria da realidade no céu de Sobral, lá quando foi o grupo que foi comandado para testar no eclipse do Sol, o momento em que ele comprova a sua teoria da relatividade. Daí para dizer que Sobral passou a ser uma cidade moderna, ao mesmo tempo ela somando e vivendo com alguma coisa do passado. Mas a ênfase com que a universidade faz, com que a quantidade de professores, mestres, doutores e as discussões dos temas da atualidade fizeram com que a própria cidade provocasse uma ebulição entre os jovens em contato com a comunidade. E hoje nós podemos dizer que vivemos numa cidade universitária com a efervescência, diria, de qualquer hoje cidade que tem uma universidade. E eu acho que, no meu livro, inclusive, tenho dito que a UVA é o espírito de Sobral. Fez com que Sobral se tornasse, abrigasse todo mundo, no sentido mais de cosmopolita. Daí para eu dizer que Sobral é o cosmopolita. Hoje Sobral é uma cidade aberta, é uma cidade em que as pessoas chegam e aquelas que trabalham ali, elas se sentem à vontade e provocam o seu desenvolvimento. Isso no que diz respeito à própria universidade. A diocese, como eu lhe falei desde o princípio, Dom José foi um homem que exerceu no passado uma presença muito forte, que continuou depois de sua morte, pelo que ele fez, se projetou e continuou projetando a própria cidade. A presença dos bispos que deram continuidade ao papel de Dom José, Dom Coutinho, Dom Mota, Dom Valfrido, Dom Aldo e agora Dom Fernando, deram continuidade a essa ação e intimamente ligado com a universidade, porque a universidade nasceu na diocese, começou como faculdade de filosofia e continua intimamente ligada em projetos de parceria em prol do povo. E também... Agora vamos falar de um outro personagem. Vamos falar do José Teodoro. Quando menino, você queria ser o que quando crescesse? Como foi que você entrou nesse negócio de educação? Conte aí um pouquinho da sua história, só para estimular o... Eu sou de Heriutaba, situada a 70 quilômetros de Sobral, e saí de Heriutaba com 12 anos para estudar no seminário. Estudei no seminário São José. Você ia ser padre? Ia ser padre. Um seminário que, na época em que Dom José era vivo, de 1954 a 59, e pude, digamos, perceber no seminário de uma educação privilegiada, porque os professores eram altamente competentes, professores que tinham estudado fora do país e que davam uma educação muito acurada. E o próprio Dom José tinha um cuidado todo especial com os seus seminaristas, daí porque eu me reconheço que cada um dos estudantes que estudaram na Betânia, que era o seminário, nós temos um dever para com a própria igreja de retribuir, não só a igreja como também a Sobral, aquilo que nós recebemos quando lá estudamos. Depois que eu saí de Sobral, eu vim para fazer filosofia, fiz um ano aqui na Prainha, em Fortaleza, e depois, com o surgimento, com a criação do Seminário Regional de Olinda e Recife, eu fui transferido, o bispo me enviou para lá, juntamente com mais 21 colegas aqui do Ceará, para estudar nesse novo seminário, que era um seminário mais aberto, já de certa forma estava sob a influência das ideias do Vaticano II, de abertura, de aproximação do povo, e os padres que foram meus professores em Olinda foram todos estudar em Roma, os padres, e alguns leigos da proeminência de Ariano Suassuna, de Nilton Sucupira, que foi
foi presidente do Conselho Federal de Educação, de Ivan Miré Chacon, que de certa forma também contribuiu para a formação em Olinda. Foi quando então o bispo me encaminhou para estudar em Roma, e eu fiz em Roma 4 anos. Fiz teologia, terminei teologia na Universidade de Goriana de 62 a 66, quando então eu resolvi deixar o seminário e, aproveitando a permanência que estava na Europa, eu fui estudar em Paris para fazer ciências políticas. Terminei o meu curso de ciências políticas e também fiz mestrado na área de administração no Instituto Internacional de Administração Pública. Uma experiência muito importante e que calou profundamente na minha formação, tanto a experiência de Roma, dado o contato com essa cidade cosmopolita, que é o centro da igreja, a importância, e no momento ímpar da igreja, que foi durante o Concílio Vaticano II. Eu passei esse tempo todinho lá, todas as discussões da mudança, do adjornamento da igreja, eu pude participar como estudante de teologia, ao mesmo tempo podendo participar, por intermédio dos bispos brasileiros, de todas as discussões que foram feitas no Concílio Vaticano II. Quando então eu vou para Paris e passo também em Paris uma época que foi fenomenal na minha vida, que foi os acontecimentos de maio de 68. Eu acho que lá realmente muitas coisas que nós estamos discutindo aqui hoje, 30 anos depois, a gente se discutia em Paris. Isso realmente chamou a atenção. Os estudantes, ao deflagrar o movimento de maio de 68, eles queriam que as universidades fossem mais próximas do povo, que elas buscassem algo diferente para o homem, que não ficassem realmente subjugado a potência B, mas que o homem fosse o centro do mundo. Isso me criou, portanto, me deu uma importância muito grande e me chamou muito a atenção para aquela influência que eu recebi em Paris. Quando então eu volto para o Ceará e fui convidado pelo professor Martins Filho para ensinar na Universidade Federal do Ceará, e juntamente com o professor Paulo Elpídio, que foi o reitor da Federal do Ceará, eu ajudei a criar e fui professor do Centro do Curso de Ciências Sociais, situado na Avenida Rio Branco, e fui professor durante 1 ano, quando então eu fui convidado com um grupo de Brasília para implantar uma universidade no Piauí, a Universidade Federal do Piauí. Lá passei pouco tempo, mas fui convidado para ir para Brasília, e em Brasília eu tive também 2 experiências muito interessantes. Trabalhei no Projeto Rondon, e aí eu mantive um contato. Mas como foi essa sua experiência no Projeto Rondon? Eu fui convidado para um curso de desenvolvimento de comunidade, e lá o então secretário, o coordenador geral do Projeto Rondon, Sérgio Mário Pasquale, logo no primeiro mês me convidou para continuar junto à coordenação. E eu fui uma espécie de assessor especial e tinha a responsabilidade de treinar professores e alunos. E eu percorri o país todo, mantive contato com todas as universidades brasileiras, mantendo essa ligação entre o professor, o aluno e a própria realidade brasileira. Foi uma experiência realmente que marcou também a minha passagem logo quando cheguei em Brasília. Daí, do Projeto Rondon, eu fui trabalhar na Presidência da República, na Secretaria de Planejamento, trabalhando na área de modernização administrativa na CEMOR, passando lá 5 anos e desenvolvi vários trabalhos, sobretudo de pesquisa e de contato com entidades como a Fundação Getúlio Vargas, o IUPERJ, e com a própria Universidade de Brasília, que prestava assessoria à própria Secretaria da Presidência da República. Foi quando então eu fui convidado para ir para o MEC. Eu fui convidado pelo ministro Eduardo Portela para ser subchefe do Piauí, né? Eduardo Portela, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro? O Piauí era o Portela. E certo. Então aceitei e lá permaneci durante 7 anos. Fui subchefe de gabinete do ministro Portela, fui depois assessor do chefe de gabinete do secretário-geral e fui secretário-geral adjunto de vários ministros, sobretudo com o ministro Ludovic, a ministra Steph Grande Ferraz, chegando até o ministro Marco Maciel. O professor costuma se dizer que é mais fácil mudar um cemitério do que uma universidade. Como foi e que o senhor conseguiu mudar assim a estrutura da universidade da UVA, né? E dela extrapolar o seu espaço? O que costuma dizer, eu nunca vi
esse negócio de dizer, a universidade tem um espaço, daqui para cá e tem uma linha imaginária, você não pode colocar a perna do lado de fora, porque você já está invadindo o território de uma outra universidade que às vezes nem existe, né? Como é que foi que o senhor conseguiu ultrapassar essa barreira dessa linha imaginária? Quando eu fui convidado para vir trabalhar no governo Tasso Gereissati, em 1987, ao chegar aqui, o doutor Martins, reitor dos reitores da Federal do Ceará, me convidou para implantar a Universidade Regional do Cariri. E eu fui implantar, fui o seu primeiro reitor e passei lá 3 anos. Quando então fui convidado para retornar a Sobral e assumir o papel, dando sequência àquilo que o Padre Sadoc fez, que criou a universidade, mas chegou aquele momento do reconhecimento. No reconhecimento, ele passou as mãos, eu recebi a universidade e os primeiros 4 anos eu fiz todo um trabalho de desenvolvimento, sobretudo com a Universidade Federal do Ceará, com apoios do próprio governo Tasso Gereissati, a princípio, e depois continuado pelo governo Ciro Gomes, e a universidade foi reconhecida em 94. Aí se colocou o seguinte problema: como fazer uma universidade no interior e num estado que é um estado pobre, um estado que mantinha 3 universidades estaduais, uma federal e hoje também a Unifor. Ora, o estado é um estado pobre e não tinha condições de manter as 3 universidades. Mas o que fazer diante da problemática? Então, eu realmente, ao chegar a Sobral, eu fiz um primeiro planejamento estratégico e tentei, de certa forma, buscar uma saída, porque senão a gente cairia no ciclo vicioso que você realmente trata, que realmente até aqui vai o campo de uma universidade e até ali o outro. Então, com a evolução do tempo e com a própria possibilidade de você comunicar-se com o mundo via internet, hoje não existe mais barreira. O mundo está em nossas mãos. Eu costumo dizer que a universidade é aberta e que você vai, e cada vez mais essa relação da universidade com o aluno, em vez de você ficar no espaço fechado, o grande mérito do trabalho que eu realizei com muitas pessoas em Sobral, com os professores e com a própria sociedade, foi fazer com que a universidade saísse dos seus muros, fosse ao aluno, fosse atrás do aluno, para dizer que no interior nós temos os mesmos direitos que aquele direito que tem as cidades que estão ao lado do mar, as capitais, que geralmente o crescimento brasileiro se deu muito nas capitais. Por que não o interior? Quando o interior também tem os mesmos direitos. E Sobral, dado o privilégio de ter tido administrações competentes e sobretudo a figura de Dom José, merecia e era propícia a gente fazer esse trabalho. Então nós fizemos um trabalho de sair desse ambiente de intramuros e eu levei a universidade a toda a região norte, sobretudo com a promulgação da LDB em 1996, que exigia que os professores de todos os níveis, todas as escolas municipais, estaduais e particulares fossem qualificados, fossem capacitados e acabar de vez com o professor leigo, aquele que não tinha condições. Então, okay. O professor, então, já que agora o senhor deixou a universidade, o senhor vai voar para onde? A universidade, como você quando você trabalha na universidade, e o senhor também é professor, nós temos uma cachaça e gostamos do que fazemos. Realmente eu amo o que faço. Trabalhei muito pelo que fiz, trabalhava praticamente 12 horas por dia, de tal maneira que trabalhava que para mim era um prazer. Então você tendo trabalhado com a educação, a minha tendência, inclusive a minha própria opção é de continuar trabalhando na área da educação, na área da cultura. Eu, portanto, quando comecei em Sobral, eu criei umas estruturas flexíveis para dar essa versatilidade à universidade, busquei muito parceria, sobretudo com os governos municipais, e a cidade de Sobral foi um protótipo, juntamente com as universidades do Ceará e fora do Ceará, e a partir daí eu tentei expandir a universidade. Então vou dar continuidade a esse trabalho, sobretudo na área cultural, que eu acho que o interior tem uma certa dificuldade, até não há ainda uma consciência da importância da cultura. A cultura é fundamental para a identidade de um povo. Eu quis fazer em várias cidades do interior, sobretudo da Zona Norte, casas de cultura. Isso não foi possível ser feito, porque não havia, o ambiente não estava ainda propício a fazer essa casa. Eu fiz apenas um núcleo
do Projeto Rondon em Heriotaba, tem um campus avançado do Projeto Rondon que funciona. Eu, a princípio, pensava que os estudantes não gostavam, não queriam ir, mas qual não foi minha surpresa? Que os estudantes não querem mais sair. Todo sábado vão 50 estudantes, 40, 50, trabalham com a comunidade, aprendem e dão algo de si para soerguer, às vezes, situações muito existenciais terríveis que tem ainda no interior. Então, nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Eu estou até, juntamente com um grupo de amigos, criando uma verdadeira rede de núcleos de educação, cultura e cidadania, que faz com que a pessoa busque, ao ter educação, cultura, ele ser cidadão, ser mais professor, homem. Infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim e eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre, nesse minuto para as suas considerações finais, e sobre o livro Sobral Cosmopolita que o senhor lançou, que conta um pouco da sua história e da história de Sobral, não é isso? O senhor está com um livro, realmente eu procurei nesse livro, de certa forma, na própria capa, sintetizar. Ou seja, aqui nós temos o Arco do Triunfo de Sobral, o Arco de Nossa Senhora, que está simbolizado aqui. E aqui nós temos uma explosão que é como se fosse a inclusão pela educação. Ou seja, a UVA faz a inclusão pela educação, ou seja, fazer com que as pessoas no interior tenham acesso ao ensino superior. E hoje nós contribuímos para que o estudante do interior que não tinha acesso, que esse acesso fosse facilitado, que esse acesso, os mais pobres tivessem condições de chegar à universidade, e com a presença hoje em 142 municípios, tendo formado mais de 50 mil professores, eu acho que o objetivo foi atingido. Agora requer dar continuidade ao projeto. E esse trabalho retrata que foi também a 100ª obra das edições UVA, coordenada pela professora Maria Norma Maia Soares, que significa que esses 10 anos nós produzimos 100 livros, este é o 100º, simbolicamente, fala sobre a transformação de Sobral, hoje na maior cidade de referência do estado do Ceará, situada no norte do estado. E o seu cosmopolitismo. Cada dia que passa, a cidade se torna mais aberta, se torna mais crítica e as pessoas se tornam mais seres autônomos e independentes e que se autodeterminam, que é realmente a possibilidade do sujeito crescer. Com a educação, com a cultura, nós vamos dar mais cidadania. E cidadão que seja participante, que seja consciente que tem que ter um contributo para a sua cidade, porque, como dizia Aristóteles, você nasce e vive na polis, na cidade. Essa polis merece e exige que cada um dos seus filhos trabalhe em seu bem, trabalhe em prol da coletividade e em prol do bem comum. Esse foi realmente o grande objetivo e a transformação. Agora, como eu disse inicialmente, é um processo que cada vez mais se projeta para transformar a nossa Sobral numa cidade universitária, caminhando para uma sociedade de conhecimento, onde o conhecimento é a peça-chave e não mais o capital, não mais a terra, não mais o trabalho, mas o conhecimento que é fundamental, que deverá distinguir os homens da atualidade do século XXI, aqueles que conhecem e aqueles que não conhecem. Os que não conhecem serão dependentes. Daí porque o Brasil tem que investir mais ainda, multiplicar, diria triplicar a presença do estudante nas universidades para que o Brasil recupere o tempo perdido. Hoje o Brasil tem apenas 16% dos jovens de 18 a 24 anos na universidade, quando a Argentina tem 39% e os Estados Unidos 81%. Então temos necessariamente uma obrigação, não só do governo federal, do governo estadual, dos municipais e da própria sociedade, dar o contributo para transformar o nosso país, porque só com o desenvolvimento, só com o conhecimento é que nós vamos recuperar o tempo perdido e o Brasil ter acesso aos bens do conhecimento. Ok, professor, eu agradeço muito a presença do senhor aqui. O programa Destaque volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui e pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muito obrigado pela sua audiência.